Muito bem, pessoal, gravação iniciada. E o tema de hoje, do nosso livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli com o nosso querido irmão José, se chama Saúde. A saúde é também um estado d'alma. Os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. O cérebro é um dínamo gerador de energias. Quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba no desequilíbrio. Toda trama infeliz se articula em silêncio. Se queres estar sempre bem fisicamente, saneia também os teus pensamentos. Areja as tuas ideias e não conspurques os teus sentimentos. Não percas tempo com discussões e polêmicas. Sobretudo, não te permitas mais de 1 hora ociosa por dia. Né? E vem um pouco de encontro com aquilo que eu falei um pouquinho antes na nossa abertura, de nós estarmos com o nosso dia a dia corrido. Né? Mas existe uma discrepância na forma de pensar. Existe uma diferença em você estar com os seus dias corridos simplesmente porque nós estamos ocupados com pura e simplesmente questões de ordem física, de ordem terrena, de ordem material, e você está ocupado com atitudes e atividades enobrecedoras, tá? Que vão de alguma maneira agregar valor para o seu espírito, ok? E aqui a gente não está dizendo simplesmente em você estar dentro de uma igreja, de um templo religioso, ou estar participando dentro de uma atividade numa casa espírita, né? Como nós aqui nos enquadramos um pouco melhor. Mas também está ligado a você estar junto de familiares, né? Fazer aquela visita para um amigo, ah, conseguir ter um tempo de tomar um café com uma pessoa que você gosta, seja ela quem for, tá? Arrumarmos um tempinho para brincarmos com os nossos filhos, arrumarmos um tempinho para poder auxiliá-los nas tarefas escolares e tempo de brincar, e para aqueles que já estão com filhos crescidos, conseguir sentar um tempinho para conversar. Né? Então, a utilização desse tempo está diretamente ligado com a qualidade do nosso corpo físico, dos nossos pensamentos, das nossas energias. Tá? É, aqui está falando que a saúde é também um estado da alma. Tá? Então, tudo está interligado. A gente sabe que primeiro tudo parte do pensamento. E o pensamento atua no perispírito, no nosso corpo astral, e do corpo astral através das conexões nervosas que existem do perispírito para com o corpo físico. Todas as impressões do perispírito que são geradas através dos nossos pensamentos e etc., vão agir, vão atuar, vão impactar na nossa matéria física. Então, a gente sempre bate muito no pé nesse quesito de tomar cuidado com relação ao que a gente está pensando, com relação a gente ficar nervoso com muita facilidade, com a questão de não perdoar, porque essa mágoa ela vai se acumulando e pode ocasionar algumas situações físicas na matéria um pouco mais delicadas, ok? Ah, gastrites, questões aí relacionadas a alguma desregulação estomacal, né? Dores de cabeça, febre. Então, assim, muito logicamente que a gente não pode generalizar, acreditar que tudo é espiritual também, porque vivemos num mundo terreno e a gente tem que lidar com as questões da matéria também. Mas o fator espiritual deve ser extremamente levado em consideração. Então tomemos cuidado com tudo isso. Mais uma vez, é seguir a cartilha, seguir o manual de instruções que é o Evangelho nas nossas vidas. Tá? Porque o Evangelho, existe um termo utilizado na espiritualidade
que se chama Tratado Cósmico Universal. Eu não sei se alguém aqui já tinha ouvido, talvez o pessoal mais uh, tempo aí junto conosco, desde a época que a gente começou lá atrás, há mais de 10 anos atrás, já vai lembrar disso que eu estou falando aqui. O Evangelho, pessoal, ele é considerado um tratado cósmico universal. O que quer dizer isso? Que o Evangelho ele não somente nos foi apresentado por Jesus, pelos apóstolos, né, o Antigo Testamento e tudo mais. Tá? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, ele não é trazido somente para nós. Tá? Esses ensinamentos que vão variar de cultura para cultura, de planeta para planeta, eles são espalhados por todo o sistema galáctico de criação do nosso Criador, de Deus Pai Todo-Poderoso. Tá? Então, da mesma maneira que a gente precisa de, muitas das vezes, catar um manual de instruções de um equipamento que a gente não sabe muito bem como mexer, e você vai ler, porque você sabe que se você sair apertando qualquer botão, ou se não fazer as regulagens corretas naquele equipamento, ou se você não saber qual que é o prazo de manutenção que tem que ser dado nele, a gente pode ocasionar prejuízos pela má utilização. Nós, enquanto seres humanos, temos como um manual de instruções esse tratado cósmico que é o Evangelho. Então, se você não quer errar, aonde você deve procurar um norte para que você tente, de alguma maneira, se tornar uma pessoa melhor, um cristão melhor, é o Evangelho de Jesus. Tá? Nós, espíritas, temos o privilégio de termos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é recheado, além dos ensinamentos do Velho Testamento, também das considerações e reflexões da própria espiritualidade, que foi trazida através de um processo de codificação, de mediunidade, de transcomunicação para as equipes que trabalharam com Allan Kardec na codificação da doutrina espírita, certo? Então é isso. Tomar cuidado com os nossos pensamentos. Hoje a gente adoece com muita facilidade quando a gente está falando do não cuidar do espírito, do não cuidar dos nossos pensamentos que depois, consequentemente, acabam impactando no nosso corpo físico. Tá? Então eu não sei vocês, mas hoje em dia parece que eu me sinto muito mais cansado, parece que a gente não tem mais disposição que nem tinha antes, tá? Logicamente que o fator idade também vai pesando, né? Eu também já não sou mais um menininho, sou um meninão agora, né? Mas e aí, será que eu, Leandro, estou deixando a desejar em algum ponto relacionado a questões espirituais? Com certeza estou. Tá? Isso pode estar diretamente ligado à minha indisposição, às vezes à minha falta de ânimo, com certeza. Tá? Então, assim, cada um dentro das suas possibilidades, reflitamos sobre isso, é muito, muito importante, porque estamos adoecidos da alma, estamos adoecidos do espírito, pessoal. A tecnologia, ela é uma grande aliada, mas também é uma grande vilã nesse processo, porque hoje em dia a maioria das pessoas está, a gente não pode nem falar dedicando, né? Estão jogando no lixo horas e horas das suas preciosas vidas que foram planejadas com muito custo por equipes altamente especializadas para o seu planejamento reencarnatório, né? E estamos jogando essas horas preciosas de oportunidades de melhoramento numa tela de celular, numa tela de computador, né, em redes sociais, vendo a vida das pessoas, né, se preocupando com o almoço, com o café da manhã ou com a janta que fulano ou ciclano está postando na internet, com a viagem que aquela pessoa riquíssima está fazendo. Então, assim, questões que não estão agregando em nada na nossa evolução, estão tomando nosso tempo, estão judiando do nosso espírito, pessoal. É um apelo que eu venho aqui fazer, eu acredito que não tenha sido em vão, e os minutos também a gente sabe que já ultrapassou um pouquinho, mas era necessário a gente estar passando isso para vocês, tá? Tomemos cuidado
Cuidado com os pensamentos, vamos tentar é, pegar alguns atalhos para a gente não sofrer tanto com o nosso dia a dia, com a nossa jornada aqui na Terra. Irmão Gilberto? Você falou tudo, não deixou nada para eu falar. Não, tem sim. É, eu gostaria de pegar dois ganchinhos no que você falou, tomarmos cuidado no que nós estamos fazendo. Isso daí é uma coisa imprescindível no nosso dia a dia. Eu, segunda-feira, precisei levar o meu pequeno, meu filho no hospital. Enquanto eu estou na sala de espera, eu vejo quatro pessoas de roupa branca e fantasiado de palhaço. É uma equipe, eles estavam lá com o macacão SOS Sorriso, querendo ou não, levando um sorriso, um calento, uma brincadeira, um algo diferenciado para esses irmãos que estão nos leitos dos hospitais. Eu parei, enquanto o Leandro estava falando, eu parei e comecei tentar entender o que é que eles estavam fazendo. Para mim, não era quase nada, mas para muitas pessoas que estavam lá, com uma dor, com uma agonia, sofrendo por algum problema de saúde, de dor, eles levam alguma coisa, levam uma brincadeira, distraem que seja 5, 10 minutinhos essas pessoas que estão deitadas nos seus leitos e tentam fazer ela esquecer dessas angústias, dessas dificuldades físicas que elas estão passando. Ah, para nós, pode ser que seja insignificante que nós que estamos com saúde, mas para aqueles irmãos que estão lá, é de muito valia. É, é uma coisa que talvez seja imensurável, mas elas estão dedicando um pouquinho do seu tempo a esses irmãos que estão necessitados. Enquanto não temos, nós estamos ociosos, como o Leandro falou das telas dos celulares, ao invés da gente pegar as telas dos celulares, vamos curtir a nossa natureza, vamos deslumbrar, vamos apreciar cada detalhe rico das cores vibrantes que tem a nossa natureza. As coisas pequenas, as formigas, as abelhas, os insetos, que eles são pequenininhos, mas eles têm as suas aparências, têm seus moldes de viver. Vamos atentar, vamos prestar atenção, vamos ver a natureza o quão bela ela é. Vamos tentar dar mais importância a isso do que às vezes, como o Leandro falou, ficar cuidando da festa, da comida, da roupa, de como estava o fulano, o Beltrano, o Cicrano. Vamos cuidar um pouquinho mais de nós. Vamos, nesses momentos de ociosidade que nós nos encontramos em alguns momentos, vamos fazer uma leitura de algum livro, de algum conteúdo edificante, que faz com que nós nos mexemos, com que nos tire nós do comodismo, que faz a gente sair daquela rotina, daquela mesmice, daquela situação acomodada que nós estamos. É um chacoalhar, é um tempo que nós estamos adentrando nas nossas questões, mas é para que nós façamos uma reflexão diferenciada nessa noite, antes da gente ir dormir, e ver o como é que nós estamos vivenciando, o como nós estamos gastando o nosso tempo, as nossas 24 horas do dia. Vamos ver, vamos prestar atenção, tá certo? Isso também serve para mim. O meu ouvido está mais perto da minha boca, pessoal. Isso daí também serve para mim, tá certo? Meu, obrigado e vamos
para a próxima parte, né? Ou você gostaria de falar mais Vamos alguma lá. coisa? Não, perfeito. Alguém gostaria de falar um pouquinho, pessoal? Se quiser, a gente abre aqui, pode conversar com a gente, fiquem à vontade. Aproveitem essa oportunidade, porque um exemplo de alguém pode servir para o outro que está precisando. Não sejamos egoístas. A gente sabe que aqui nessa sala de estudos que a gente está fazendo hoje, tem uma galerinha aí que é muito engajada nas atividades aí da casa, tá? A gente sabe, tem pessoal do trabalho mediúnico, tem pessoal do evangelho, tem pessoal da biblioteca, tem pessoal que ajuda no bazar, tem pessoal que organiza tanta coisa, né? Então, ah, a gente sabe que tem muita gente fazendo muita coisa, mas nós também temos ainda dentro de nós essas lacunas que devem ser preenchidas, né? Então fica aí para a gente refletir, tá? E não é porque a gente está engajado em algum trabalho que a gente está imune dos reveses do dia a dia, da vida, desse sentimento de uh, impertencimento, vamos dizer assim, de não pertencer, tá? Pode ser até que eu criei uma palavra nova, não sei nem se existe, mas é, esse não pertencer, esse sentimento de vazio, ele tá vindo com muito mais frequência, parece, e a cada dia mais, e mesmo naqueles que estão com trabalhos que têm um engajamento aí em atividades edificantes, tá? Então, é uma artimanha das trevas, é uma tentativa desesperadora por parte desses seres de tentar nos tirar o foco, porque as horas são chegadas, pessoal. Somos os trabalhadores da última hora, tá? A gente tem que ter em mente isso. Não dá mais para ficar fugindo. Talvez numa próxima encarnação a gente não vai ter mais essa oportunidade. Porque parem para pensar, nós que iremos desencarnar, a gente não sabe quando, né? Que dia que vai acontecer isso, mas coloca aqui um prazo médio de 30 a 40 anos que a gente vai ficar lá na espiritualidade para fazer um novo planejamento reencarnatório para estar voltando. Esse voltando talvez não seja mais na Terra, porque pega aí quem ainda tem um prazo X de vida aqui, somando mais esse Y que vai ficar lá na espiritualidade, talvez o planeta já esteja num outro nível de evolução, uma outra forma de entendimento, de vivências. E se a gente não tiver uh, afinizado com isso, né, a gente não vai ter vibração o suficiente para se manter aqui, tá? Sabe aquela coisa de você estar num lugar extremamente silencioso e de repente passa na rua uma pessoa com um carro com o som estourado, aquele batidão que tira todo mundo, tira a atenção de todo mundo, tira todo mundo da sua concentração, tá? Nós, se não tivermos afinidade suficiente, nós seremos essas pessoas dirigindo esses veículos com esse som no último, tá? Seremos essas pessoas que estarão incomodando, tá? Então por isso que nós talvez, se não nos preocuparmos com o hoje, com o nosso presente, de tentar fazer um pouquinho melhor a cada dia, talvez não tenhamos essa oportunidade de voltarmos aqui para a Terra. E se a gente acha que o nosso planeta já é bonito, já é belo, imaginem num plano de regeneração. Como que vai estar esse planeta, tá? Então fica esse pensamento para nós, certo? Ninguém falou, fui falando um pouquinho para ver se, né, alguém aí levantava a mãozinha, mas não rolou, né? Então vamos lá, pessoal. Segunda etapa dos nossos estudos. Deixa eu compartilhar a telinha aqui com vocês. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, só enquanto eu vou abrindo aqui o arquivo, no final de ano, depois eu preciso confirmar certinho com o irmão Fábio, nós teremos duas aulas seguidas com o material dele, tá? Com o tema que o Fabinho tá preparando aí com muito carinho para nós, tá? Então, teremos aí uma aula dupla, vamos dizer assim, tá? 2 semanas com o nosso irmão Fábio, o irmão Gilberto e talvez o irmão Leandro, que vos fala, participando aí dos estudos, tá? Mas aí na linha de frente com o Fábio e o Gilberto, certo? Só para deixar aí vocês avisados. Pode falar, Paulinha. Oi, gente, boa noite. Boa noite.
Falando rapidinho aí o que o Leandro e o Gilberto estavam falando, né? Puxando o gancho ali dos palhaços, né, que estavam lá no hospital. Eu comecei a colocar em prática isso, nosso dia 24 horas, parece que são 10 horas, né, só, tão rápido que tá passando. E também do que o pessoal costuma falar lá nos dias de trabalho, né, pra gente começar a priorizar aquilo que faz sentido. Eu comecei a reduzir tempo de tela, né, e eu tô conseguindo fazer assim aquele essencial pro dia, né? As responsabilidades, claro, mas o essencial tá dando tempo de fazer tudo. E puxando o gancho dos palhaços lá no hospital, eu acho assim, a gente pode começar, não precisa ir muito longe, né? Fazer assim, que nem o pessoal tava ali no hospital, tal, que demanda um tempo muito grande, né? Eu comecei a passear com a minha cachorrinha todo dia. Minha cachorrinha fica aqui todo dia em casa, né? Ela tem livre acesso à casa toda, mas fica presa aqui dentro de casa. Eu falei assim, gente, eu vou começar a tirar 15 minutos do meu dia para passear com ela. Ela tá outra cachorrinha agora, porque eu tô passeando com ela todos os dias. Ela tá outro serzinho. Então, assim, e tá fazendo diferença também para mim, sair um pouco de manhã, respirar. Às vezes a gente senta debaixo de uma árvore que tem aqui perto, você sente a brisa fresca. É, eu vejo também as cores da natureza. Gente, é 15 minutos, mas assim, faz muito bem. Muda completamente o dia. E você tá também fazendo um bem ali para aquele animal que tá dentro da sua casa, ali do seu lado, né? Eu acho, sei lá, achei interessante que eu lembrei disso que tá acontecendo comigo agora. E às vezes Perfeito. pode servir para alguém, né, de incentivo, né, alguma coisa parecida. Sim, sim, não, perfeito. E é interessantíssimo, né? Porque às vezes a gente tem determinado trecho, determinado trajeto que a gente faz, seja de carro, de moto, né? Quando a gente vai sair para trabalhar, enfim. E quando a gente sai a pé ou quando você pega uma bicicleta para andar e você começa a reparar, a gente começa a encontrar tantos detalhes. Parece que a gente andou 10, 15, 20 anos naquela rua, mas você nunca parou para prestar atenção naquela senhorinha que estava varrendo uma calçada, no jardim de uma determinada casa, né? Nos passarinhos que frequentam as árvores, as flores, etc. Então, assim, é muito interessante. São os detalhes da vida, né? É aquela famosa remeter à simplicidade. Isso é importantíssimo, porque isso nos reconecta com as nossas essências, né? A natureza, essas energias mais simples, mais puras, vamos assim dizer, elas são muito importantes para nós e a gente vai estar perdendo isso com o decorrer do tempo. Né? A gente pode pegar por base as nossas crianças, como que foi a nossa infância e como está sendo a infância dos jovens hoje. Tá? Eles têm muito menos liberdade, por exemplo, de brincar numa rua, né? Para você levar a criança para ver uma árvore, um jardim, às vezes a gente tem que organizar, a gente tem que pegar um carro, tem que viajar para chegar num parque ou alguma coisa assim. Então, assim, o que está acontecendo, né? Aonde estamos indo? Que caminho estamos levando? É importante a gente pensar em tudo isso. E são nesses pequenos ações, nessas pequenas ações que a gente vai tomando que a gente vai percebendo. E garanto, minha amiga, que você teve uma satisfação muito mais duradoura ficando esses 15 minutos com o seu cachorrinho do que se você ficasse 2 horas, por exemplo, navegando pela internet, navegando pelas redes, tá? Por quê? Porque é cientificamente comprovado e intencionalmente feito. Tudo que a gente consome de internet hoje, claro, com exceções de algumas coisas, né? Como, por exemplo, algum podcast, né, que tem alguém falando alguma coisa interessante, ou um vídeo um pouco mais longo, tá? Mas esses shorts que a gente vê, essas coisas rápidas, esses videozinhos, eles servem para te gerar uma satisfação muito momentânea naquele tempo e logo você já está querendo consumir outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Então, assim, esse tempo mais vivido, conosco mesmo, gera uma satisfação muito mais duradoura. Tanto que
Talvez você não vai se lembrar do que você consumiu de internet há 2 dias atrás. Mas você vai lembrar, por exemplo, se você ficar uma semana, 10, 15 dias com uma memória afetiva, ela vai permanecer em você. Coisa que a internet não consegue fazer com a gente. Né? Porque é muito rapidamente, é um consumo, né? É uma demanda de serotonina, como fala? Que libera no nosso corpo, substâncias no nosso corpo que são liberadas e que são consumidas rapidamente. Mas é isso. Obrigado pela É, participação, viu, Paulo? e cabe salientar também, né, Leandro, sobre a troca de energia também com a natureza. Isso daí tem uma valia muito grande também, que não somente ela, né, mas também o animal também teve essa troca, porque a harmonia do ambiente, né, onde ela procurou, onde ela foi passear, com certeza tinha a natureza, tinha as flores, tinha a árvore, tinha grama, tinha água. Isso tudo faz com que emita aquela nossa energia, ela irradie e ela faz com que aquela energia um pouquinho densa ou aquela energia que nós não estamos, é, que está nos desgastando, ela seja renovada e faz com que renove, né, as nossas energias. O que você ia falar, Leandro? Não, não. A Jaque aqui falou sobre a liberação de endorfina. Isso. Você Perfeito está mesmo. tentando lembrar. Não, não. Tudo certinho. É isso aí. Vamos para a nossa segunda etapa, então? Bora lá. Vamos para a segunda etapa, senão vou ganhar tapa aqui, né? Espiritual. Se não. É tapa, mas vai ser etapa de outro jeito aqui em mim. Vamos lá, senão. Pessoal, tá. Tô compartilhando aqui a telinha, tá chegando aí para vocês, né? Sim. Pessoal, vamos lá então. Estamos no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, ok? Intitulado Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, tá? Quem quiser acompanhar aí com o seu livro físico em mãos, fique à vontade, questão 511, tá certo, pessoal? E a gente vai, mesmo que nós não acabemos as questões relacionadas a esse capítulo aqui juntos, eu peço encarecidamente para que vocês o finalizem em casa para a gente poder adentrar um outro tema, porque nós já conversamos bastante a respeito da questão das trocas, da missão que a espiritualidade tem para conosco, desses irmãos e irmãs que participam do nosso processo reencarnatório, do nosso dia a dia, da nossa jornada, ok? Então são mentores, mentoras, cada um tem uma missão. Alguns ficam conosco a vida toda, outros ficam determinados períodos da nossa vida. Temos a capacidade de atraí-los cada vez mais, mas nós também temos a capacidade de afastá-los de acordo com os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa vibração e aquilo que a gente está alimentando, ok? Aquela velha historinha dos lobos, né? Qual que é o lobo que vence no final de uma grande batalha travada entre o bem e o mal, né? Entre o lobo bom e o lobo mau, né? É aquele que o que vence é aquele que você alimentar, né? Porque aquele que se alimentar ele vai ter força, né? E o outro, mais hora menos hora, vai perecer pela falta do alimento. Então aquele que se alimentou é aquele que vai sobreviver. Os nossos sentimentos também. Aqueles alimentados é os que sobreviverão dentro de cada um de nós, certo? Então vamos lá. Questão 511 nos diz o seguinte: a cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal. Ligado não é bem o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga ao indivíduo, falo por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Mais uma vez, remetendo à nossa reflexão anterior, tá? As companhias espirituais que nós teremos estarão intimamente ligadas com aquilo que a gente alimentar, ok?
com o nosso dia a dia, com as nossas trocas, com aquilo que a gente está pensando, sentindo, vibrando, certo? Com as nossas atitudes de uma maneira geral, tá? Não é porque nós temos um mentor ou mentor espiritual que eles são obrigados a ficar conosco o tempo todo e a dar um jeito de resolver todas as paradas, todas as tretas possíveis que acontecer conosco. Não, muito pelo contrário. Eles deixam o nosso livre-arbítrio prevalecer na maioria das vezes. A não ser em casos extremos onde eles entendam que nós estejamos passando por uma situação de vida ou morte, ou que nós tenhamos ainda uma situação X para passar daqui determinado tempo, e se acontecer um Y agora, vai impactar na minha linha do tempo ali, tá? Sabe aquela coisa do efeito borboleta? Então, o que eu fazer aqui agora vai gerar uma consequência depois. Então, eles têm esse controle do que está acontecendo ou do que não está acontecendo e intervêm conforme a necessidade. Mas na maioria das vezes o nosso livre-arbítrio predomina. Isso quer dizer que nós, sim, podemos afastar esses irmãos e irmãs de perto de nós e dar convite para que espíritos trevosos, espíritos difíceis, espíritos que não estão nem um pouquinho preocupados com a nossa evolução, estejam conosco, se conectem conosco, suguem da nossa energia, tá? Do nosso ectoplasma que está presente, é uma substância que está presente no nosso sangue, tá? Aqui no nosso corpo físico, claro, certo? E enfim, é isso que acontece quando a gente não se vigia. Mais uma vez, o nosso a frase célebre do nosso querido mestre Jesus, orai e vigiai, certo? Que é também o título do livro do que a gente faz a nossa reflexão diária aqui também, tá? É vigiai e orai aqui. Algumas versões falam orai e vigiai e enfim, tá? É isso. Irmão Gilberto? Ligado não é o termo, ele diz na resposta. Mas, em algumas outras ocasiões, ele fala aqui sobre o espírito protetor e se nós temos algum espírito que nos tira, nos direciona para um outro caminho. Não, nem sempre, mas há algumas situações, Leandro, me corrige por favor se eu estiver errado. Há também aqueles irmãos que em outrora nós tivemos um desafeto em outras encarnações. E ele não me perdoou por determinada situação que eu fiz para com ele. E hoje ele está desencarnado e eu estou encarnado. E ele vem e ele me encontra encarnado, né? E ele desencarnado. E o que acontece? Ele começa a me influenciar, ele começa a me atacar, me prejudicar por causa do que nós tivemos no passado. Porém, para nós nos desvencilharmos dessa situação, dessas circunstâncias, vou usar a palavra do Leandro, as palavras do Leandro, vigiai e orai. Nós temos que mudar o nosso pensamento, nós temos que mudar o nosso padrão vibratório e nós sermos humildes. Me perdoa, irmão, por ter feito alguma coisa que te prejudicou em alguma situação, mantermos o nosso padrão vibratório elevado para que isso haja a desconexão. E se ele não me perdoar, o problema é dele. Eu me redimi dos meus erros, mas isso tem que, claro, ser feito de coração. Para que você possa continuar seguindo a sua etapa, a sua vivência, a sua experienciação aqui e ele na jornada dele, tá certo? Eu sei que não tem muito bem a ver quanto à questão, mas é um exemplo também que esse irmão da espiritualidade em outra condição, ele pode estar juntamente conosco. Perfeito, irmão. É muito bem colocado isso, porque nós temos, via de regra, muitos desafetos de vidas anteriores, tá? A gente não está aqui na Terra por acaso, a gente está aqui porque nós somos devedores. Caso fosse o contrário, né, se nós já estivéssemos numa condição espiritual mais elevada, estaríamos em planos mais elevados, ok? Então, como nós estamos nesse planeta escola chamado Terra, nós temos aí esses irmãos que não aceitam, muitas das vezes,
o que aconteceu lá atrás e deixam o sentimento de vingança ainda falar mais alto, tá? É, e aí entra uma questão interessante. E aí, o seu protetor ou protetora vai ficar o tempo todo impedindo a ação desse espírito que está tentando de alguma maneira se vingar, está querendo pagar, né, olho por olho, dente por dente, alguma situação que aconteceu lá em outrora? O que vocês acham? Que nós somos tão merecedores assim nessa nova encarnação que nós podemos ter essa proteção constante? Nós ah, temos que entender que nós devemos ser responsáveis por aquilo que a gente já fez lá no passado e assumir essa bronca e, enfim, lutar com isso, né? E os nossos mentores espirituais ali cuidando, né? Sabe aquela coisa assim, tipo, de criança que está começando a andar e você deixa ela tomar uns tombinhos, você tá ali olhando, você vê que tem hora que ela levanta, que ela cai, que ela rala a mãozinha no chão, né, a palminha da mão no chão, ou rala um joelhinho, mas aí se você vê que alguma situação mais extrema de perigo pode acontecer, você vai lá como na função de pai e de mãe e intervém sobre aquele protegido, tá? Espiritualmente falando, funciona mais ou menos da mesma forma. Tem hora que eles vão deixando as coisas acontecerem. Até porque lá em outrora a gente errou. E lógico que vingança nunca é o caminho, mas ela se gerou por alguma razão. Tá? Então a espiritualidade entende que você tem que, de certa forma, pagar, né? Você tem que, de certa forma, sanar aquele débito que você contraiu. Tá? Então, é aquela coisa, né, gente? Aí tem também a outra situação lá na outra ponta desse agressor espiritual, vamos assim dizer, né, desse espírito vingativo, que ele pode se redimir nesse processo. Ele pode perceber a sua mudança, ele pode perceber que você não é mais aquela pessoa que fez o mal para ele lá em outra vida e também sentir a vontade de fazer diferente nessa. É onde muitas das vezes, através do nosso exemplo, e é por isso a gente tentar seguir um caminho bacana nas nossas vidas, esses irmãos e irmãs, eles também vão tomando o rumo deles, vão tomando o caminho deles, tá? Em mesas mediúnicas, em trabalhos mediúnicos, nós vemos muito disso, tá? De espíritos vingativos que se vinculam conosco e ali eles têm um trabalho de... A espiritualidade, né, as equipes têm um trabalho de tentativa de conversão desse irmão ou dessa irmã para que ele possa perceber uma nova condição de vida, entender que ele é um espírito, que as duas partes se encontram em dimensões diferentes, que ele tem que dar continuidade na jornada dele, a nossa aqui, a nossa aqui, e por aí vai. Certo? É isso. Quer complementar, irmão? Não, vixe. Você já falou bastante, complementou bastante aí. Então vamos lá. Questão 513 agora, pessoal. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? Teve alguma das questões anteriores que já tinha abordado algo nesse sentido, mas vamos lá. Não raro desempenham missão temporária. Olha só, pessoal, não raro desempenham missão temporária. Porém, as mais das vezes são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Então, em resumo, temos espíritos que se vinculam conosco em caráter de missão, porque eles também, de certa forma, recebem gratificações, recebem uma recompensa, recebem um resultado por esse trabalho que é realizado conosco na condição de mentor, de mentora, certo? Isso para ele lá na espiritualidade garante, é, como eu posso dizer, tem uma valia, vamos assim dizer, uh, é como se fosse, é que é difícil, né? A gente tenta ao máximo não ficar misturando as coisas, mas a gente tem que entender que existe moeda de troca na espiritualidade ainda, pelo menos até planos regenerativos, regeneradores, tá? Depois disso não tem mais essa necessidade, mas basta tomar por exemplo o livro, né, A Cidade, Nosso Lar, que existia o chamado, né, famoso bônus hora, tá?
Então vamos trabalhar com o bônus hora que fica mais fácil da gente entender. Esses mentores, eles também ganham bônus hora por estarem trabalhando e atuando, protegendo-nos, amparando-nos nesse processo, certo? 513A, gostaria de fazer, Gilbertinho? Parece resultar daí que os espíritos que possuem afinidade conosco podem ser bons ou maus? Sim, o homem sempre encontra espíritos que possuem afinidade por ele, seja qual for o seu caráter. Então, é aquilo que nós sempre, a gente vem batendo na mesma tecla. Sempre o que nós estamos plantando, sempre o que nós estamos cultivando é quem vai estar juntamente conosco, é quem nós vamos atrair. Então, bons espíritos ou maus espíritos é quem vai estar conosco de acordo com as nossas tendências, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos e a linha que nós estamos seguindo. Perfeito, sem adendos. Vamos para 514 então. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Aqui tem uma explicaçãozinha, vamos lá. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido, né? Ou seja, ele é sempre um pouquinho mais evoluído que a gente, tá? Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõem. Tá vendo, pessoal? O poder que eles têm de atuação é quase sempre muito restrito, né? Ou seja, eles não vão sair fazendo milagre, eles não vão sair pegando qualquer obsessor e jogando uma energia como se fosse um personagem de desenho animado e esse espírito vai sair correndo de lá, né? Não vai dar um Hadouken, um Kamehameha no espírito, ele vai sair correndo, não é assim que funciona, tá? Eles têm limitações no seu processo de proteção, tá? Tanto que muitas vezes, quando a coisa está apertando, eles contactam, né, espíritos mais elevados, principalmente de hierarquias de segurança, tá? Policiamento astral, segurança astral e por aí vai, certo? Bom, vamos lá. São bons, porém, muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos, tá? Lembrando que aqui a gente está falando um pouquinho sobre espíritos familiares, ok? Ocupam-se da boa mente Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores, tá? Então olha que interessante. Temos duas situações. Temos os espíritos protetores e temos os espíritos familiares. Via de regra, o espírito protetor ele vai estar mais tempo de forma mais ativa conosco. Teremos também, pessoal, os espíritos familiares, que pode ser relativo a algum ente querido que partiu ou algum que talvez a gente ainda nem conheça, mas que se encontra na espiritualidade. Esse nem conheça, entre aspas, porque nós estamos com o véu do esquecimento ativo em cada um de nós. O que isso quer dizer? Que nós temos muitos espíritos familiares que nos são muito caros, nos são muito afeitos lá na espiritualidade que a gente talvez nem conheça ainda, tá? Vamos colocar assim, por exemplo, lá o Gilbertinho, ele tem um irmão ou irmã aqui na Terra, tá? Mas ele tem um irmão ou irmã aqui na Terra. Pode ser que em outras encarnações ele tinha 3, 4, 5 irmãos, né? As famílias antigamente eram mais volumosas, né? Em processos reencarnatórios, muito provavelmente nós tivemos outros irmãos em maior ou menor quantidade, né? A tendência leva para que a gente tenha tido mais irmãos do que nós temos hoje, ok? O que isso quer dizer? Que provavelmente quando a gente desencarnar a gente vai acabar encontrando algum irmão ou irmã de vidas anteriores, não somente irmão em Cristo, mas irmão
sanguíneo enquanto encarnado, mas agora na pátria espiritual enquanto um espírito familiar, espiritualmente falando, né? Fica um pouquinho confuso, mas ao mesmo tempo não é tão confuso assim, certo? São espíritos que fazem parte de uma grande família que nós estamos inseridos, certo? De ordem espiritual. É um conjunto de espíritos ali que participam e etc. Ah, e a gente acaba não encontrando com todos eles, pessoal, aqui na nossa atual reencarnação. Então a gente vai reencontrá-los lá no mundo espiritual. E aí, quando a gente desencarna, todas as conexões que estavam adormecidas, elas começam a se reconectar novamente, tá? Então a gente vai começar a sentir e a perceber muito mais as coisas. Então, automaticamente, quando você vê um espírito familiar seu lá no mundo espiritual, você já na hora vai sentir uma afeição muito grande por esse irmão, por essa irmã, e os laços vão se fortalecendo novamente com a quebra desse véu do esquecimento que atua em nós aqui no plano Terra, ok? Vamos lá. E a gente vai parar nessa questão e depois a gente vai terminar como lição de casa, cada um na sua casa. E dúvidas, perguntas, sugestões, nos mandem no grupo do WhatsApp ou nos chamem aqui no particular, eu, o Gilbertinho, o irmão Fábio também, tá? Que a gente vai conversando com vocês e vai tirando as dúvidas, tá bom? Pra gente poder avançar e falar sobre outras coisas, outras demandas que a gente tem aqui dentro do Livro dos Espíritos, pra gente poder ramificar um pouco mais aí a nossa capacidade de reflexão, certo? Bom, finalizando, o mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho da missão, de alguma missão específica. Aqui vamos fazer um parênteses, tá? Sim, ele pode ter alguma missão relacionada a uma facção nas trevas, a uma gangue, a um conjunto de espíritos que por algum motivo querem derrubar alguém, tá? Mas isso estaria mais intimamente ligado a espíritos que têm um caráter mais impactante aqui na Terra no sentido de atuação, tá? Em alguma frente religiosa, doutrinária, né? De trabalho edificante. Então, esses espíritos que têm esse maior impacto na sociedade, né? Que têm essa capacidade de transformação para o bem, eles costumam ser mais alvo de atentados de grupos das trevas, tá? Então sim, podem haver missões nesse sentido, mas para um grupo mais restrito de espíritos ali. Deu para entender, né? Não estou aqui negativando a afirmativa do livro. Eu estou complementando, dizendo que algo que não foi abordado aqui nessa questão, nesse complemento, certo? Bom, a tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos, tá? Então, a atuação de seres inferiores vai estar intimamente ligada com a facilidade de acesso que eles vão ter para estar chegando até nós. E quando a gente fala disso, é a boa ou má utilização da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, tá? Das nossas escolhas, dos lugares que a gente frequenta, das pessoas com que a gente troca as nossas energias e por aí vai, certo? Irmão Gilberto? Não. Pessoal, então damos entre aspas por encerrado esse item da intervenção dos espíritos no mundo corporal, tá? Ficaram aí umas 6, 7 questõezinhas para vocês lerem em casa, tá? E depois a gente vai entrar num subitem chamado pressentimentos, tá? Essas sensações, essa coisa, né? Tem hora que é até difícil de nomear, né? Essa coisa que a gente sente de vez em quando, né? Esse pressentimento, geralmente a mulher tem muito mais do que o homem, tá? Por toda a sua sensibilidade, todo o fator mediúnico e o fator feminino
aí, certo? É o Yin Yang, né, pessoal? A gente vem em várias encarnações alternando os sexos entre masculino e feminino, Yin Yang, né, essas energias, e, e é isso, é isso. Bom, pessoal, vamos abrir aqui um pouquinho agora, alguns minutinhos. Alguém gostaria de. Deixa eu só marcar aqui. Que vai ser a próxima aulinha. Hoje é dia 6, mais 6, 12, mais um 13. 13 do 11. Ninguém quer falar, pessoal? Todo mundo tá afiado aí com relação à mentora espiritual. É tanta coisa relacionada a esse assunto que a gente conversou e ao mesmo tempo a gente no nosso dia a dia acaba não se preocupando muito com essas questões relacionadas ao mentor ou mentor espiritual, porque a espiritualidade, Deus, ele é tão soberano na sua criação que ele fez essa troca dimensional que acontece de um mentor para com um tutelado tão sutil e a gente acaba não percebendo, né? Já pararam para pensar se a gente tivesse que o tempo todo ficar se preocupando com espírito obsessor para lá, espírito obsessor para cá, né? Ah, eu tô vendo um obsessor ali, eu tô vendo um espírito que ele tá, né, tá grudada no pescoço do fulano ou do ciclano, tá sugando a energia dele. Nossa, eu tô olhando ali, eu tô vendo que tem uma pessoa montada de cavalinho em cima da outra e consequentemente ocasionando uma dor física nas costas muito grande daquele irmão, daquela irmãzinha. Então, não é todo mundo que tem essa mediunidade de clarividência, de clareaudiência. A mediunidade ainda é algo que tem que ser muito explorado aqui no nosso plano, né? Fica tudo ainda muito no campo da intuição, tá? E a atuação dos mentores espirituais é algo muito sutil na nossa vida. Na maior parte das vezes a gente nem percebe, tá? Salvo exceções, como eu estou comentando aqui, de quem tem a mediunidade, certo? Mas é interessante, né? Como que Deus ele é perfeito em toda a sua obra, em toda a sua criação. Irmã Jaqueline, fique à vontade, minha amiga. Fala um pouquinho com a gente aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo aí. Boa noite. Então, em relação ao pouquinho que a gente falou aí no início, que vocês falaram no início, em relação a gente administrar mais o nosso tempo, é muito difícil, por exemplo, principalmente com quem faz uso o trabalho, tem o celular como trabalho. E precisa. Eu, por exemplo, embora eu trabalhe lá no SAMU, a gente utiliza muito o nosso celular como instrumento de trabalho, porque fora a comunicação dos smarts da central e do rádio, né, que a gente tem, entre as nossas equipes de Jaboticabal, a gente tem que conversar entre si. Então, a gente usa muito o celular. E, assim, é muito notório. De repente, você conversou o que precisava conversar e aí você tá naquele tempinho ocioso entre um chamado e outro e você desvia, dali a pouco você tá entre Instagram, entre Facebook e vendo um monte de baboseira no que realmente era importante, que era o atendimento. E aí eu comecei a me policiar muito nisso, que eu estava tendo um tempo de ociosidade entre uma coisa e outra, me perdendo muito fácil com coisas fúteis, né? Que se são coisas fúteis. O que que eu comecei a fazer? Aí eu tô me colocando como exemplo, tá, galera? Eu adquiri aquele evangelho de bolsa, aquele pequenininho, e eu deixo ele lá dentro da viatura. Cada vez que eu vou ficar com tempo ocioso ou de uma dificuldade do dia mesmo, porque, né, tem todo um estresse que é gerado pelo próprio trabalho, eu abro ali na sequência que antes eu abria aleatoriamente, mas eu via que estava caindo sempre nas mesmas páginas. Uhum. Aí eu marco com um clipezinho e aí eu vou fazendo aquela leitura e vou fazendo aquela reflexão e às vezes até diálogo com o meu companheiro que eu, nos estudos de domingo, até comentei com a galera que ele é testemunho de Jeová.
Enfim, mas assim, é muito bacana isso, porque é um jeito que eu adquiri de administrar um pouco o meu tempo e não ficar tão ansioso. Em relação ao orar e vigiar, a gente sempre fala assim, orar e vigiar, mas como que a gente faz isso, né? O orai. O meu orai, se eu for parar para fazer, às vezes, aquele Pai Nosso certinho, a prece de careta certinho, muitas vezes eu esqueço parte delas. Eu sei fazer, mas eu esqueço. Sabe quando você se perde? Então, o meu orai é sempre, tipo, uma conversa com os amigos espirituais, uma conversa com Deus, uma conversa com Jesus, e é o jeito que eu me vigio. E o meu jeito de me vigiar é criando rotinas para eu me disciplinar. Por exemplo, aí, galera, só um exemplo assim que Que eu vejo funciona pra que você, né? sim, e tem dado certo, tem dado muito certo. Por exemplo, um dia da semana eu vou à casa, o outro dia da semana eu faço o evangelho no lar, o outro dia da semana eu faço os estudos aqui com vocês. E todos os dias antes de dormir eu tenho um tempinho, pela manhã também eu tenho um tempinho que eu me dedico a ler alguma coisa interessante, escuto músicas, e durante o dia nas atividades da casa eu coloco aqueles mantras, cuido de flores, plantas, enfim, um jeito da gente se conectar, né? Eu sou muito ligada a coisas de natureza. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma remoção até Ribeirão Preto, eu sou apaixonada pelo caminho. Eu vejo a beleza da árvore balançando, sabe? Eu sou uma pessoa que eu contemplo muito a natureza e eu vejo o quanto que nós homens modificamos ela de uma forma absurda. E eu fico feliz hoje, por exemplo, com a chuva que cai, que fica tudo verde dali 2, 3 dias que eu vou e passo pelo mesmo caminho que eu vi pegando fogo e fiquei presa lá no meio do fogo, entendeu? Então eu consigo colocar o meu padrão energético vibratório para para poder ficar um pouco melhor. E assim, a gente tem que se colocar em prática nisso, porque senão a gente passa muito tempo gastando nosso tempo com coisas que não são produtivas, com coisas que não vão edificar a gente em nada. Então, assim, é, agradeço a aula de hoje, né? Dá um norte pra gente. E aproveitando aí o gancho em relação aos mentores espirituais, como eu já tinha dito num estudo aqui lá atrás com vocês, que eu tive um problema aí há 4 meses atrás, eu vi a briga do meu mentor espiritual com o obsessor. Assim, em pensamento, foi como se eu estivesse escutando uma briga. Eu via, assim, eu como se eu estivesse num teatro vendo um diabinho e um anjinho conversando. Era muito claro, muito claro. E assim, por eu estar orando e vigiando, o meu obsessor ele entrou em cena e ele não deixou eu fazer o que o obsessor, o meu obsessor não, no caso, o meu mentor espiritual, ele entrou em cena e ali, por conta de eu estar nesse padrão, eu consegui controlar a situação. Então, assim, é muito bacana quando a gente tem o conhecimento do que está acontecendo, quando a gente busca o conhecimento, porque eu acredito que tem muito nisso. O seu mentor ele não vai entrar em prática porque a gente tem o livre-arbítrio, né? E aí ele também não pode interceder no nosso livre-arbítrio. Ele vai quando a gente pede, quando a gente solicita, mas de uma forma intuitiva para que a gente tenha também a nossa decisão. E agradeço a aula de hoje, gente. Foi muito bacana. Falei demais, né? Não, imagina. Muito obrigado. Nós somos o. Tem hora que a gente para pra pensar, né? Nós que já temos aí uma certa maturidade, tem hora que a gente para pra pensar e fala assim: nossa, se eu soubesse do que eu sei hoje, há 15, 20 anos atrás, talvez determinadas ações eu teria tomado de forma diferente. Ou a gente para pra pensar e fala assim: nossa, olha quanta coisa que eu aprontei quando eu era moleque, né? Talvez se eu tivesse feito diferente eu estaria um pouquinho melhor ou pior, etc. Mas nós somos o conjunto de acertos e erros no decorrer desse processo somos nós hoje. Então, é, quando a gente fala que o nosso mentor ou mentora espiritual deixa que nós aprendamos com os nossos erros, é justamente isso, porque eles sabem que isso nos fortalecerá, né?
Que a gente não vai ser aqueles espíritos mimados quando a gente chegar no mundo espiritual e, eu não quero trabalhar, eu não quero fazer nada, não. A gente vai chegar, vai pôr a mão na massa, vai entender como as coisas funcionam e é assim que a coisa anda, né? É assim que a roda gira. E é isso aí, minha amiga. Muito legal a sua participação, como sempre, e a gente agradece. Gilbertinho, vamos fazer os nossos finalmente de hoje? Vamos lá, vamos lá. Você abriu, você fecha hoje. Você começou o Ó, ciclo, você fecha. Tá bonitão aí, ó, de óculinho, novo, ó. É, Tá. é só para perto. Gilbertinho tá revigorado, viu, gente? Tirou férias do trabalho, voltou, Ó, agora tá. O menino tá inspirado. vamos lá. Pessoal, vamos ser breve aí que o horário está chegado também, né? Vamos agradecer a oportunidade de todos vocês aí de estar aqui escutando a gente, eu, Leandro aí. Obrigado também pelas participações aí de vocês. É de imensa valia cada um dos comentários, porque serve de aprendizado para cada um de nós. Sempre dá para tirar uma vírgula, um ponto, uma exclamação, uma interrogação do comentário de cada um para o nosso dia a dia. Então é sempre muito bem-vindo o comentário, as experiências de vocês também, tá certo? Então, agradecendo a todos vocês, agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso pelos ensinamentos, pelos esclarecimentos, pelas boas colocações dadas pela espiritualidade, pela proteção, assim, dada a todos nós, para que nós pudéssemos concluir os estudos dessa noite, para que não houvesse nenhum desvio de raciocínio, para que nós pudéssemos colocar de forma inesperada ou uma colocação equivocada sobre o assunto assim ministrado nessa noite. Então, nós só temos a agradecer a tudo, meu Pai, a tudo e a todos pela essa maravilhosa aula dessa noite. E para que nós possamos encerrar, nós vamos fazer a prece da nossa irmã Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, e damos por encerrado os estudos dessa noite, na graça de Deus Pai Todo-Poderoso. E pessoal, uma boa noite para vocês, um bom descanso do corpo físico e que vocês possam, se assim for permitido, que vocês possam ter as aulas na espiritualidade também, se assim for permitido, e também a revigoração do corpo físico e também do corpo espiritual também. Cabe salientar de acordo com o merecimento de cada um, tá certo, pessoal? Fiquem todos com Deus e uma ótima noite. Leandro? Boa noite, pessoal. Muito obrigado Boa de noite, coração, pessoal. viu? Bom resto de semana aí para todo mundo. Boa noite, amém, para todos nós. Fiquem com Deus. Até Até a semana que próxima. vem, se Deus quiser. Até, pessoal.